Olá, eu sou a Jordana e eu tô aqui para conversar com você hoje sobre as mudanças que ocorrem na nossa vida, na nossa mente, no nosso corpo, nas nossas emoções depois dos 40. Se você passou dos 40, começou a sentir uma inquietação diferente, uma vontade de mudar, um cansaço que não existia mais, ou até uma irritação com uma vida que antes você dava conta, mas agora você se sente completamente sobrecarregada. Às vezes você começa a se questionar, questionar relações, questionar carreira, questionar como você tem levado a sua vida, seus gostos, preferências, o que você tem feito por você. Esse vídeo é para você. E você não tá ficando difícil, você não tá ficando fraca, confusa. Essa é uma fase muito comum para nós mulheres, tá? É, Como terapeuta, eu atendo muitas mulheres vivendo esse período e é unânime, todas passam por isso. Muitas, a nossa geração, né, uma geração que começou a fazer terapia, em sua grande maioria, mais tarde, digamos assim, e é uma fase que as mulheres buscam mesmo autoconhecimento, porque muitas se dizem completamente perdidas nessa fase, tentando entender o que está acontecendo com elas internamente. Eu passei por essa fase, então eu tô aqui para conversar com vocês hoje sobre isso. Aos 40, muitas coisas começam a mudar ao mesmo tempo. O corpo muda, os hormônios oscilam, a energia não é mais infinita, os filhos crescem, ficam mais independentes, precisam menos de nós, se afastam, a carreira às vezes perde o brilho, começa a incomodar, relacionamentos entram em crise, ou ficam silenciosos demais, às vezes os casais se afastam nessa fase. Então, tudo isso acontece ao mesmo tempo, né? Enquanto por dentro alguma coisa começa a perguntar, né, pra gente: e eu? Onde eu fiquei nessa história? Muitas mulheres escutam que isso é hormonal, né? Mas eu, assim, ao meu ver, tá? Como psicanalista, agora neurocientista também, terapeuta integrativa, e alguém que vem vivenciando na pele já há alguns anos todas essas mudanças. Hoje eu estou com 45 anos, estudo muito sobre o assunto, ouço mulheres, tenho amigas também passando por essa fase, e o que eu tenho a dizer para vocês é que reduzir essa fase a hormônios somente é silenciar assim uma transformação muito mais profunda. Os hormônios, eles influenciam, obviamente, no humor, no sono, na paciência, no corpo, mas o que dói mesmo nesse momento assim, né, pelo que eu vejo e pelo que eu senti, é perceber que você viveu muito tempo atendendo expectativas, viveu para o outro, atendendo os outros, cuidando dos outros, e é um momento que a mulher começa a questionar o seu espaço, a sua vez, o seu momento, em meio a tudo isso que ela está vivendo. É como se fosse uma fase de retorno para si. Então, depois dos 40, o corpo ele começa a não aceitar mais o que a alma já vinha engolindo há alguns anos. É uma fase de enfrentamento de questões, de um olhar um pouco mais apurado para tudo que essa mulher está vivendo. Essa fase não é sobre crise, ela é sobre um retorno mesmo para si. Um retorno para os seus desejos, um retorno para tudo aquilo que havia sido esquecido, para os limites que não foram colocados, para uma verdade que talvez não caiba mais em
adaptações constantes. Por isso, muitas mulheres querem mudar tudo ao mesmo tempo: o trabalho, a rotina, o relacionamento, a forma de viver. Eu passei por isso. Eu fiz 40 anos em 2020, em plena pandemia, e nessa fase eu trabalhava de forma autônoma. O trabalho que eu tinha nessa época era uma confeitaria, que atendia festas e eventos, parou completamente, né? Eu, assim, a minha formação em comunicação social, minha graduação, né, minha primeira formação, e porém eu já estava fora do mercado de trabalho há 9 anos, desde que eu tive o meu primeiro filho, por escolha, né? Eu deixei o mercado de trabalho, trabalhava numa ouvidoria de um banco, na minha área de comunicação social. Deixei o meu trabalho para cuidar do meu filho mais velho e acabei decidindo criar um negócio próprio, que foi essa confeitaria, e ali eu fiquei por 9 anos. Quando chegou a pandemia, em 2020, o meu trabalho parou. E era um trabalho assim que eu trabalhava demais, eu tinha muitos clientes, eventos, todo final de semana, sem parar. Era um trabalho que consumia demais de mim. Nisso, meu segundo filho já tinha nascido e estava muito difícil continuar. Mas eu não estava enxergando aquilo, eu estava no automático, trabalhando. E assim, a minha intenção de sair do mercado de trabalho lá atrás era cuidar da minha família, do meu primeiro filho, depois veio o outro, eu era casada nessa época. Porém, eu estava muito esgotada, eu não estava percebendo o quanto eu estava esgotada e o quanto aquele trabalho já tinha deixado de fazer sentido para mim. Eu já não estava mais feliz ali naquele trabalho. Ele tinha perdido o propósito, que era estar mais perto dos meus filhos, cuidar dos meus filhos. Ele se tornou uma rotina louca que não cabia para uma mãe com 2 filhos. E a pandemia veio, tudo parou, o meu trabalho parou. Quando eu parei, olhei para minha família, olhei para mim e tudo ao meu redor, naquela pausa forçada, eu vi que tinha muita coisa fora do lugar. E então foi uma fase de um mergulho interno profundo, e ali eu decidi que eu não voltaria mais para aquele trabalho, né? Então, passei por algumas questões, o meu casamento estava em crise, logo depois veio a separação, então foi uma fase de muitos questionamentos. Ali eu comecei também a estudar, né? Voltei a estudar e comecei pela terapia com florais de Bach, eu fiz a formação, depois veio a aromaterapia e depois veio a formação em psicanálise e agora, por último, terminei agora tem 2 semanas a pós-graduação em neuropsicanálise, neurociência e neuropsicanálise. Eu estou muito feliz de ter conseguido concluir, que era o que faltava assim para eu me realizar nessa área que eu escolhi, do cuidado com o outro, do saber dos saberes, né, dessa área de autoconhecimento. Não parei por aqui, né? A psicanálise ela é muito vasta e esse ramo do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, ele é muito rico, tem muitas coisas ainda que eu quero estudar, eu penso em estudar ainda filosofia. Mas por que eu tô contando tudo isso para vocês? Porque assim, como eu disse, além de eu ser terapeuta, de tratar hoje essas mulheres, de acolher essas mulheres, de entender exatamente a dor delas e conseguir acolher através do meu trabalho, eu também passei por tudo isso, né? Aqui é um bate-papo assim, de uma mulher 40 a mais, mãe, profissional, que tem hoje uma rotina também puxada,
mas sem deixar de olhar para mim. Porque nessa época eu vi que eu estava completamente abandonada de mim. Então, assim, eu vivia no automático, eu vivia para o meu trabalho, para minha família, para minha casa, mas eu me desconectei de mim, eu me abandonei completamente. Então, foi uma fase de estudar, eu estudei muito, passei a pandemia inteira estudando, fazendo terapia, nessa época eu comecei a fazer terapia, e um mergulho interno, entendendo tudo aquilo que eu estava vivenciando, as minhas dores, as minhas questões, a transformação que eu estava passando, que era necessária, embora dolorosa, embora tenha, é como se eu tivesse renascido, né? Muita coisa morreu ali dentro de mim nessa fase, muitas coisas eu precisei deixar, né? Para que eu pudesse me alinhar a quem eu realmente sou, a pessoa que eu vim para ser nessa terra, com o meu propósito de vida, com a minha identidade, com a minha essência, né? Eu estava completamente desalinhada, então eu estava muito infeliz. E quando a gente decide, né, olhar para dentro, viver uma vida com mais propósito, né, mais alinhada, muita coisa deixa de fazer sentido. Então, não é fácil, mas é completamente libertador, porque você deixa de viver, né, para fora, né, para a sociedade, para as expectativas alheias. Você deixa de se diminuir para caber em espaços que não são para você, né? Para ter uma vida mais plena, mais inteira, mais verdadeira, uma vida mais feliz, né? Embora os desafios sejam imensos, né? Aí vem um outro lado da história, né? Quando a mulher hoje, né? A mãe solo, né? Que trabalha, que tem os filhos para dar conta, a gente é sobrecarregada, né? A gente tem milhões de responsabilidades. Eu costumo dizer que as mulheres têm, assim, 500 abas abertas na cabeça ao mesmo tempo, né? E essa questão de sermos multitarefas, ela tem um peso muito alto, né? Assim, um custo muito alto para a nossa saúde mental, física. Então, a gente tem que olhar pra gente primeiro. Isso não é egoísmo, isso é você se amar e amar os seus filhos, amar a sua família, porque se a gente não estiver bem, a gente não cuida de ninguém. Então, eu sempre falo para as minhas pacientes, lembra do recado da aeromoça no avião. A máscara é primeiro em você, né? Então, primeiro você esteja bem, se cuide, se cure, né? Esteja segura de si, esteja inteira para que você possa cuidar dos seus de forma saudável, né? De forma que seja realmente verdadeira, né? Que você consiga estar vivendo uma vida que seja honesta com você, né? Então, assim, é muito importante a gente despertar para isso, a gente entender essas mudanças, né? O que vem. Eu não estou falando aqui que todo casamento acaba quando a mulher chega aos 40, que toda mulher vai mudar de carreira, que toda mulher vai sofrer questões com o corpo, hormonais, etc. Não, mas a grande maioria passa por esses questionamentos, e às vezes eles vêm assim, né, para melhorar. Uma vai ter uma questão com o casamento, com o seu relacionamento atual, e aí às vezes o casal se alinha melhor, né? Consegue resolver questões. Às vezes o casamento ficou um pouco adormecido, viraram amigos, né? Isso também tem, né? É possível recuperar, resgatar relações,
Mas às vezes a gente está em relacionamentos que são indignos, que não estão sendo legais, que não são saudáveis. E a gente passa a olhar de outra forma, a enxergar, a ver coisas que antes a gente não via, né? Então é um retorno para si, é uma fase assim de resgatar desejos esquecidos, onde eu assim, por exemplo, passei por um período de precisar lembrar do que eu gostava. Eu estava tão desconectada de mim que eu assim me perdi dos meus gostos, minhas preferências, o que eu queria mesmo fazer, né? A forma como eu queria tal coisa, do que eu gostava, né? Eu estava muito voltada para o gosto das crianças, o gosto da família, o que todo mundo queria fazer. Mas e eu? Qual era o passeio que estava faltando eu fazer? O que eu gostaria de conhecer de conhecer de novidade? O que eu queria, aonde eu gostaria mesmo de estar, né? Para algumas pessoas isso pode soar estranho, mas para quem passou por essa situação vai entender exatamente o que eu estou falando. O quanto a gente se desconecta da gente, né? Quando a gente passa por essas questões e o despertar que vem aos 40. Né? Então, isso está muito ligado a muita coisa, né? Eu tinha muitas questões que tinham que ter sido trabalhadas antes, né? Questões de infância que eu nunca tinha trabalhado, questões de algumas inseguranças, de dependências, enfim, cada um vai ter a sua história, né? Mas o que importa é que é uma fase de retorno para si. Cada uma vai sentir de um jeito, né? Então, por isso muitas mulheres têm essa necessidade de mudar algo, né? E isso não é impulso, não é uma fase assim de revolucionária, né, vou mudar tudo, é consciência. É completamente diferente, é como se a gente voltasse mesmo pro eixo. Tudo que estava fora, tudo que estava desalinhado, tudo que estava desorganizado, é a hora de voltar pro lugar. Então, os filhos crescem, fica aquele silêncio, né? É como se as nossas obrigações e responsabilidades com eles fossem diminuindo. Aí às vezes no relacionamento, né, tem mudanças, nem sempre o companheiro, né, o vínculo ali acompanha, isso dói, né, às vezes o parceiro não entende, a parceira, e aos 40 não dá mais pra gente se diminuir, para manter a paz, é uma fase que a gente vê que a gente não tem mais tempo a perder, né, o preço, assim, o custo emocional, ele fica alto demais. Então, assim, se você está passando por isso, quero que você saiba que você não está quebrada, você está despertando. Essa fase, ela pede muita escuta, muito cuidado emocional, muito carinho com você mesma, muita presença, tá? Muito acolhimento. Respeite os seus limites, e busque ajuda, se for necessário, né? E não é para você virar outra pessoa, mas para finalmente você voltar a ser quem você sempre foi, quem você veio para ser nessa vida, né? Então, assim, esse canal ele nasce para conversar sobre essa travessia, sobre corpo, emoções, relações, ansiedade, autocuidado real. Aqui eu vou compartilhar um pouquinho de tudo que eu sei e que eu sou, tá? Um pouquinho do meu conhecimento como terapeuta, mas vai ser sempre assim um bate-papo, falando também sobre as minhas experiências, falando também sobre o que eu ouço na clínica das minhas pacientes, dos meus pacientes,
Eu falo muito em mulheres porque é a grande maioria do meu público, das minhas pacientes, embora eu também atenda homens, mas infelizmente os homens ainda, né, têm, assim, menos busca pelo autoconhecimento, embora isso já venha mudando bastante, mas assim, eu tenho 85 a 90% de pacientes mulheres e os homens são minoria. Acho muito bacana quando os homens buscam terapia, buscam autoconhecimento, porque o homem ele tem dificuldade de se abrir, de lidar com as emoções, de se colocar num lugar de vulnerabilidade que a terapia coloca a gente, né? Ali a gente precisa se despir, né? Mostrar realmente despir o nosso interior, né? Mostrar realmente quem nós somos, né? E embora seja aos poucos, né? Às vezes o homem tem ainda alguma resistência, né? Nesse sentido, mas recomendo terapia para todos, não só para as mulheres, porque é um caminho sem volta que faz assim um bem danado. Nem sempre vai ser bom, né? Eu sempre falo isso, nem todas as sessões vão ser boas. Tem sessões que a gente sai triste porque nos leva a reflexões, a gente mexe em dores, mas justamente nesses cantinhos lá de dentro da nossa mente, mais inacessíveis, que a gente precisa mexer para que a gente possa se curar nossas dores, nossas feridas emocionais, para que a gente possa se libertar. A gente não precisa carregar essas dores para o resto da vida, essas questões, esses problemas, tudo aquilo que nos machuca, né? Então, é isso. Se você sente que essa fase ela está pedindo um olhar mais cuidadoso, eu trabalho com atendimentos terapêuticos integrativos, unindo uma escuta profunda da psicanálise para quem quer aliar também os florais, as práticas de autocuidado emocional, como a aromaterapia também, tá? Faço atendimentos separados, tá? Eu tenho pacientes somente da psicanálise, onde a gente trabalha ali a escuta psicanalítica, e eu tenho pacientes de florais, aromaterapia, e eu tenho pacientes que eu atendo com ambas as práticas, tá? E espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo agora postar todas as semanas. Não sei se eu vou conseguir postar 2 vídeos na semana, mas eu vou tentar. E até a próxima. Um beijo grande. Fiquem com Deus.